Capítulo 4. Das disposições gerais e resoluções administrativas locais. Artigo 25º. Esta Igreja reprova, rejeita e se opõe a toda e qualquer espécie de preconceito e suas manifestações. Para aqueles e aquelas que por decisão pessoal espontânea e voluntária optarem por tornarem-se membros da Igreja, esta estabelece regras de conduta e comportamento baseadas na Bíblia Sagrada, com a finalidade de lhes ajudar a viver uma vida de santidade, pureza e obediência à vontade de Deus, diferenciada das práticas eventualmente aceitas ou adotadas por aqueles e aquelas que não são membros. Artigo 26º. Das congregações, conforme estabelecido nos Estatutos da Igreja, entender-se como congregações as igrejas filiais subordinadas e gerenciadas por uma sede, sua fiel mantenedora, e, nos termos deste regimento interno, com um número de CNPJ, se existente, sequencial ao da primeiro, o dirigente da congregação, independentemente do título eclesiástico que possua, será nomeado pelo pastor-presidente sempre para um período de 1 ano, renovável a critério do pastor-presidente ou da maioria de sua diretoria, assinando, a cada nomeação ou renovação, os termos de nomeação e de compromisso. Segundo, havendo necessidade e se tendo como prioridade o bom andamento da igreja ou da congregação, esse período poderá ser interrompido e o dirigente substituído a qualquer tempo, a critério do pastor-presidente ou da maioria de sua diretoria. Terceiro, o dirigente nomeado poderá formar sua equipe de auxiliares locais, a qual será composta de um dirigente auxiliar, um secretário, um tesoureiro e um líder para cada departamento existente na congregação, devendo obter prévia aprovação dos nomes e cargos junto ao pastor-presidente. Quarto, essa equipe auxiliar de que trata o parágrafo anterior tem caráter apenas representativo da congregação e não deliberativo e será nomeada anualmente, na mesma ocasião da nomeação do dirigente da congregação, também por um período de 1 ano, renovável totalmente ou em parte, a critério do dirigente nomeado e com a aprovação prévia do pastor-presidente. Quinto, os dirigentes nomeados para as congregações filiais bem como seus obreiros auxiliares e líderes de departamentos locais serão responsabilizados e responderão, individualmente, na forma da lei, do estatuto e desse regimento interno, civil, criminal, administrativo e eclesiasticamente, a qualquer tempo, por todos os conflitos, constrangimentos e prejuízos, de qualquer espécie, causados à liderança da instituição, à igreja, à congregação, aos seus membros e à comunidade em geral, por ações, decisões ou palavras manifestas por si durante o exercício de sua liderança local, e responderão interna e externamente, direta e pessoalmente, a eventuais convocações, intimações, queixas e processos decorrentes bem como as suas consequências, especialmente quando forem identificadas como desobediência aos estatutos, regimento interno e ou orientações ou determinações efetuadas pelo pastor-presidente, diretoria ou ministério da igreja. Sexto, aquele que for nomeado pelo pastor-presidente para dirigir congregação filial poderá receber, dentro das possibilidades da congregação filial, um auxílio ministerial mensal estipulado pela diretoria executiva, tendo como teto limite o mesmo percentual repassado mensalmente pela congregação à igreja sede sob o título de auxílio ministerial à sede, bem como o reembolso das despesas necessárias ao desempenho de suas funções. Artigo 27º. Todos os bens imóveis, móveis, veículos, valores em dinheiro, títulos ou outros bens e valores de qualquer natureza das congregações, pertencem de fato e de direito à igreja sede. Artigo 28º. É vetado às congregações fazerem qualquer operação financeira alheia às suas atribuições, tais como penhora, fiança, aval, cessão ou venda de bens patrimoniais, bem como registro em cartório de atas, estatutos, regimentos internos, documentos diversos e outorgar procurações, sem ordem por escrito do presidente da igreja. Artigo 29º. As congregações deverão mensalmente prestar contas do movimento financeiro à tesouraria da igreja sede e todas as despesas efetuadas deverão ser devidamente comprovadas por documentos com valor e reconhecimento fiscal, emitidos sempre em nome da igreja. Artigo 30º. Cabe à igreja sede gerenciar todos os movimentos financeiros das congregações, bem como as movimentações e saldos de conta corrente em instituição bancária, quando houver. Primeiro, quando a congregação não estiver localizada na mesma cidade da igreja sede, o pastor-presidente poderá, a seu critério e nos termos dos estatutos e deste regimento interno, através de procuração pública, autorizar o dirigente da congregação filial, junto com o tesoureiro nomeado como auxiliar local e com os tesoureiros componentes da diretoria da igreja, a abrir e movimentar conta corrente em nome da congregação e instituição bancária, para a guarda dos valores relativos aos saldos das movimentações financeiras da congregação. O encerramento da conta corrente só poderá ser feito pelo pastor-presidente conjuntamente com o primeiro ou segundo tesoureiros, conforme estatuto. Segundo, as movimentações deverão, necessariamente, conter 3 assinaturas combinadas nos cheques e documentos pertinentes emitidos, sendo uma delas, necessariamente, a do pastor-presidente. Terceiro, toda aquisição de patrimônio, móvel e imóvel das congregações, cujo valor total exceda 4 salários mínimos, só poderá ser feita mediante autorização da diretoria executiva da igreja sede. Quarto, a venda de qualquer bem patrimonial só será permitida com autorização da diretoria executiva nos termos do estatuto e desse regimento. Artigo 31º. Nenhuma congregação filial tem permissão para receber em seus quadros, membros ou obreiros de outras denominações.
Todos os casos deverão, necessariamente, ser submetidos à prévia decisão do pastor-presidente ou ministério da Igreja. Primeiro, as inclusões de novos membros ou obreiros advindos de outras denominações por transferência se dará, observados os dispositivos pertinentes existentes no Estatuto e neste regimento, preferencialmente na reunião mensal de Santa Ceia, sendo-lhes expressamente vedado o acesso ao púlpito até serem recebidos oficialmente. Segundo, semelhante cuidado deverá ser observado para membros de regiões, municípios ou estados que queiram transferir-se para a Igreja, e em especial os que em alguma ocasião já fizeram parte das igrejas que compõem esta instituição e se afastaram sem motivo. Artigo 32º. Os casos omissos. Este regimento interno, como é normal, não tem a pretensão de atingir a perfeição, e como consequência não esgota totalmente o assunto, razão pela qual os casos omissos deverão ser resolvidos pelo pastor-presidente em conjunto com a diretoria da Igreja. Artigo 33º. Este regimento interno é parte integrante e complementar do Estatuto da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária e de Anunciai de Balneário Camboriú, Santa Catarina e de todas suas congregações filiais existentes ou que venham a existir a qualquer tempo e em todo o Brasil. Artigo 34º. Este regimento interno só poderá ser alterado ou revogado em Assembleia Geral Extraordinária da Igreja especificamente convocada para esse fim, anteriormente, referendado pelo Conselho Administrativo da Assembleia de Deus Missionária e de Anunciai. Artigo 35º. Este regimento interno entrará em vigor na data de sua publicação, revogada toda e qualquer disposição em contrário. Balneário Camboriú SC 26 de fevereiro de 2024. Esta é uma transcrição na íntegra do regimento interno emitido em 23 de janeiro de 2019 pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missionária e de Anunciai.